Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo encontro do programa Avança Marcenaria. Pedimos desculpas aí pela demora de 10 minutos, pelo atraso de 10 minutos, mas a gente também percebeu que o pessoal estava entrando. Como na semana passada nós utilizamos a plataforma Microsoft Teams e essa semana estamos aí no YouTube porque a gente ficou chique demais. Então a gente resolveu dar esse tempinho extra aí para o pessoal ir entrando. Não vai mudar muita coisa do que nós já combinamos na semana passada. A diferença é que aqui a gente realmente, né, vocês não têm o microfone, mas qualquer interação, vocês podem ir colocando no chat, que eu e o Robson estaremos aqui para dar todo o suporte também para a Mônica, né, apoiá-la, para poder fazer aí toda a explanação para vocês, para tirar todas as dúvidas, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre produtividade e inovação no negócio marcenaria. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Eu estou à disposição de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem me acionar aqui pelo chat, também pelo WhatsApp. Da mesma forma como na semana passada, eu vou colocar o link para vocês da lista de presença, tá? Então, não deixem de clicar, acessar lá, colocar todos os dados e clicar no enviar. Só precisa fazer isso uma vez nesta noite, tá? E aí, semana que vem, a mesma coisa. Então, é isso. Robson, por favor, né, faça aí as boas-vindas ao pessoal e eu estou à disposição de vocês. Legal, Marcela. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Sebrae, né, e a todo o time aí que estão organizando nossas lives. Essa é uma grande live aí que estamos fazendo a nível Brasil, né, não só aqui regional, mas é a nível Brasil. Bom, essa é a primeira e de muitas aí que nós vamos fazer, né, Marcela, Mônica, todos aí. E assim, esse é o nosso propósito, né? Qual que é o nosso propósito hoje? É contribuir para o sucesso do setor da marcenaria. Então, assim, com isso a gente vem dessa forma para poder entregar aí e fazer uma contribuição para todos. Está conosco aqui o professor, né? Um professor do Senai, tem alguns professores aí, também temos alguns alunos do Senai, nossos clientes e convidados, né? Sejam muito bem-vindos novamente nesse nosso segundo encontro. Temos mais um, mas muito bem-vindos aí para o nosso segundo encontro, que vai ser um tema de grande valia, aí, que é produtividade e inovação na marcenaria. Hoje a gente vai trazer esse tema, que é a produtividade, e na próxima semana a gente vai ter o próximo tema, que vai ser como ganhar dinheiro usando o WhatsApp Web e vendendo melhor. Na última apresentação, que vai ser na próxima semana, nós vamos falar e vamos orientar como que vai ser feito a questão da consultoria individual com todos vocês, tá? Cada um de vocês vão ter direito à consultoria individual, tanto com a Marcela, com o Sérgio, com a Thaís, cada um com seu tema diferente, né? Vocês vão poder falar com cada um deles, gratuito, e também vão ter aí direito ao certificado. Mais uma vez, a Léo Madeiras, aqui da Operação de Campinas e Piracicaba, né? A nossa diretoria aqui, Thiago, o Tadeu, a gente agradece aí essa parceria, todos os nossos clientes, professores, alunos e todos os convidados. E é isso aí. Vamos lá, Mônica, um grande tema. Obrigada, viu, Robson, pelo convite. Eu agradeço aí a Léo, né? A nós do Sebrae ficamos assim muito felizes para poder conversar, né, sobre vários temas aí da parte de gestão com vocês. Muito obrigada, Robson. Agradeço lá a sua diretoria, né? Em nome aqui nosso Sebrae, tá bom? Obrigada. E obrigado aos empresários, né, e professores que, como o Robson falou, aí do Senai, tem alunos também do Senai que estão participando. Eu agradeço imensamente aí a presença de vocês. O Robson vai estar acompanhando e a Marcela também aí, o chat. Então, perguntas que vierem ou colocações serão muito bem-vindas. Estarei aqui para debater, para conversar, né? Porque esse tema é muito vasto. Então, a gente teve que escolher algumas partes aí para que a gente pudesse produzir
né? E assim mesmo trazer alguma orientação, informação, ou dica, ou sugestão aí para trabalhar aí produtividade e inovação dentro da marcenaria. Então, veio o Senai aqui também, né? Nós temos uma parceria com o Senai da parte de inovação. Então, muitas dessas falas aqui dentro da palestra, né, sobre produtividade e inovação, nós temos parcerias também com o Senai. E na hora da consultoria, que vocês vão ter com nossos consultores do Sebrae, pode ser que seja ofertado para vocês devido a algum problema identificado, uma questão ali que de repente pode ser solucionada devido ao parceiro, né? Então, por exemplo, estou com problema de produtividade. Nós temos melhoria de processo junto em parceria com o Senai. Então, pode ser que seja indicado para vocês. Então, temos parceria não só com a Léo, com o Senai. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, o pessoal aí do Senai. Se já sabem de algum problema de alguma marcenaria e quiserem também conversar individualmente conosco, estaremos aqui à disposição de vocês também. Vamos lá. Falar aqui de marcenaria. Não, deixa eu ver aqui só o que aconteceu. Porque ela parou. Marcenaria, né? Se nós formos olhar para ela tem várias etapas, vários processos dentro de uma marcenaria. Para sair um móvel, como o Robson falou assim, nossa, o seu guarda-roupa aí, o seu móvel de trás, ele é bonito, né? É feito por marceneiro. Mas para chegar, né, aqui, quantas etapas se tem, né? Então, desde a parte lá de vocês lá, da questão de conversar com o cliente, ou o cliente chegar até vocês, depois da gente fazer um orçamento, aí depois eu fazer a compra do material, aí depois eu ir para o corte, aí eu ir para a coladeira de bordo, aí para chegar lá na bancada. Então, existem vários processos. E aí é a pergunta que nós precisamos fazer. O que está agregando ou não, né? De etapas, dessas etapas para o meu cliente. E se estão agregando, né, um valor para o meu cliente, né, o quanto isso impacta ou está impactando no meu tempo de execução e, com isso, o quanto eu estou ganhando com relação a isso. Tem etapas que o cliente não enxerga. Por exemplo, o tempo que vocês levam para orçar. Então, esse orçamento o cliente não enxerga. Na cabeça dele, é super fácil de fazer. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. E aí eu preciso usar, de repente, ferramentas para que eu diminua, né, trabalhe com a questão do orçamento, seja mais rápido possível, porque não agrega valor para o meu cliente. O meu cliente não enxerga essa etapa como um processo importante dentro, né, para o negócio, mas para nós, enquanto marceneiros e empresários, essa etapa é fundamental. Então, precisa ser feito com maestria, mas tem que tomar cuidado com o tempo. Por quê? Porque se eu desperdiçar muito tempo, pode ser que eu perca a venda. E se eu não fizer muito bem o meu orçamento, eu posso passar um preço errado para o meu cliente. Com isso, eu vou ter problema, né, na minha parte financeira. Então, Mônica, qual é o olhar do cliente? Robson, por favor. Hoje fiz uma visita, né, para um cliente nosso aqui em Itu, e ele falou assim, eu tenho 3 orçamentos aqui para fechar e não consigo tempo para poder fazer os orçamentos. Eu estou lá envolvido no corte, né, fazendo a minha produção, né, e eu não consigo tempo para poder fazer todos os meus orçamentos. E realmente, né, o tempo ele toma a nós, assim, no negócio que é incrível, né? Ou você está fazendo orçamento, ou você está fazendo plano de corte, ou você está na loja fazendo, lá tirando pedido, né? Esperando a chapa chegar, depois chega na marcenaria, aí começa o processo produtivo, depois do processo produtivo a gente vai para a obra, poder montagem, mas tem ainda antes, né? Um processo antes de ir na casa do cliente, fazer o orçamento, Sim. Voltar de novo, até fechar esse pedido. E aí essas etapas, né, Robson, que a gente tem que analisar para verificar, está agregando valor, né, ou não no meu serviço. E assim, será que pode ser feito só por mim
Ou tem alguma inovação aí que pode ser feita, né? Pode ser feito por outra pessoa, né? Porque aí eu estou falando agora de tempo versus até mesmo o dinheiro, né? Que muitas vezes eu executo algumas atividades que de repente eu poderia ter uma outra ferramenta que poderia fazer para mim, de repente um software que faria isso para mim mais rápido, ou de repente ter um parceiro que faça isso. Então agora é a análise, né, Robson? É a gente verificar, será que a gente tem que estar em todas as etapas? Né? Agora, será que essa é a pergunta sempre que eu vou estar estimulando a gente a pensar aqui, né, Robson? Será que é isso? Será que eu tenho que estar em todas essas etapas? Será que tem um modo mais fácil de fazer essa etapa? Então a gente vai pensar a todo momento, porque daí eu produzo mais e de repente eu chego no maior, né, no maior escala, né? E de repente eu chego numa grandeza maior de dinheiro. Então, o nosso olhar agora é nesse sentido, como está a sua marcenaria? Todas essas etapas, tudo depende somente de você? Se sim, então eu preciso verificar, de repente, se eu tenho alguns outros mecanismos para me sobrar mais tempo, né? Porque senão eu fico que nem você falou aí, Robson. Tá com 3 orçamentos, poxa, tá com 3 pedidos na mão, 3 grandes oportunidades, e eu não consigo executar. Tem até uma colocação aqui da Maria, né, no nosso chat, que tá falando assim, a venda toma muito tempo. E realmente é isso mesmo, né? Quantas vezes, né, a gente vai lá no cliente, uma vez, 2, na primeira vez é raro a gente fechar de cara, né? Mas a gente vai, tira a medida, depois faz um projeto, apresenta, enfim, tem um tempo muito grande, né, Maria, que você colocou aqui, que toma muito tempo, realmente é isso mesmo. Às vezes leva semana, já teve orçamento que levou mês, né, mais de mês ainda, então, esse é um tempo que a gente dedica, realmente, que é importante, que é a venda, né, se a gente não consegue dedicar e focar na venda, e for focar em outras etapas, onde a gente vai se perder aí, né? Pode ser que a gente perca algum ponto aí. E são as nossas dores, né? Hoje, que é o tempo que a gente leva para poder fazer todo o processo. Excelente. Obrigada, Maria, pela contribuição. É bem isso aí mesmo. Só que vamos pensar assim: a venda, esse vai e volta, né? Tem alguma ferramenta que eu possa utilizar que facilitaria isso? Teria, de repente, alguma inovação aí? Eu posso, em vez de ir voltar, de repente, fazer algumas reuniões online? Sabe? Elas podem me mandar, de repente, alguma metragem diferente? Agora é o parar para analisar um pouco. Porque, muitas vezes, com essa parada do olhar naquela etapa, a gente consegue, de repente, pensar em novas formas de atuação. É o olhar, de repente, assim, o que mais é possível que eu ainda não faço aqui, né? Porque se a gente continuar no nosso dia a dia, nessa correria, né, a gente não para analisar. E com isso é que eu começo, de repente, a perder muito tempo, ou ficar com esse estresse, né? Olhar aqui, né, o marceneiro, né? O empresário, né? Ele sai todo preparado ali para fazer um monte, né, de questões, mas ele fica. Será que eu estou com equilíbrio na minha vida amorosa, né? Na minha vida familiar, com amigos e com lazer? Né? Porque o ser humano, né? Nós todos precisamos de ter, sim, né? A nossa empresa, né? A nossa vida, nossa vida empresarial, nossa vida profissional. Mas não é só isso, né? A vida não é essa. A vida não é só, né, o meu trabalho, né, a minha renda ali. A vida né, de repente, para cada um tem um significado, mas assim, cada um, eu tenho que ter uma parte de lazer, né, eu tenho que ter uma parte ali de descontração, eu tenho que ter uma parte de relacionamento com outras pessoas, eu tenho, muitas vezes, tem gente que trabalha a parte espiritual, mas como que tá isso na sua vida? Né? Então, eu tenho uma marcenaria que tem várias etapas e processo, mas se ela me consome todo 80%, 90% do meu tempo, eu estou com um problema pessoal, né? Porque daí eu não consigo me relacionar com o mundo. Então, a questão agora está nesse equilíbrio. Ok, tenho que ganhar dinheiro, sim, olhe para as etapas,
faça os processos, que é isso que nós vamos conversar aqui. E do meu lado também, enquanto marceneiro e empresário e pessoa, eu tenho necessidades, né? Necessidades básicas, que é comer, né? Se higienizar, que muitas vezes a gente vê assim, nossa, eu não consegui nem tomar água hoje, né? São questões que é para a gente analisar. Quer dizer, eu estou correndo atrás de algum outro objetivo e não olhando para o corpo, não olhando para mim. Então, o quanto isso, muitas vezes, vai impactar em algum momento. Então, agora é a gente achar o equilíbrio. Ok, tempo é dinheiro, sim, ele é, né? Porque a gente está questionando sobre isso. Mas é um dinheiro para que também eu utilize, não que para ficar guardado ou que só fique no fluxo, né? É um dinheiro para que eu possa, de repente, ter o meu lazer, eu possa fazer uma conversa com amigos, eu ter o meu dia a dia, né? Eu ir almoçar, eu ter um veículo para me deslocar, né? Essa é a questão. Só que o quanto isso a gente prioriza. E aí eu fico, por exemplo, preso, né? Olha o que o Robson trouxe, né? Você imagina a cabeça desse marceneiro, que eu tenho 3 orçamentos ainda para fazer, né? E estou executando um trabalho. Será que ele está totalmente ligado naquele trabalho que ele está fazendo ou ele está ainda pensando nos 3 orçamentos lá? A cabeça fica maluca. E aí a questão é, por que será que ele está estressado? Por que será que ele está abatido? Por que será que ele não está, muitas vezes, nem conseguindo conversar direito? Então, é o repensar. Essa pandemia, pessoal, acho que, eu penso nisso e eu acredito nisso, fez a gente dar uma parada para o repensar. Vocês não pararam porque vocês foram trabalhando muitas vezes nas casas aí das pessoas, né? Que as pessoas começaram a olhar mais para dentro da casa, né? Mas mesmo assim, vocês tiveram familiares que estão dentro da casa de vocês ou que passaram por algum problema. Então, faz a gente parar e repensar, se reinventar e entender que não é só o profissional, né? Não adianta só a gente trabalhar o profissional, se eu não trabalhar outras áreas também. Aí eu não tenho muitas vezes aquela parte da felicidade, né? Da alegria do viver. Então, tem que ter o equilíbrio. E como que eu chego nesse equilíbrio, né? Dentro de uma empresa, a gente começa a olhar as atividades. Quais atividades, né, são essenciais para que o meu negócio funcione? E aquelas atividades que não são essenciais? O que dá para eu melhorar aqui, né? Ou dá para retirar essa atividade? Sim ou não? Então, vamos dizer aqui. Eu tenho que ir num cliente, eu tenho que visitar lá, eu faço a medição, né? Eu olho lá, fiz a primeira medição. Aí eu vou lá de novo. Será que eu preciso ir a 3ª vez mesmo lá? Ou será que agora eu fazendo o cliente estando lá e eu estando no meu local de trabalho, ele consegue filmar e mostrar para mim? Será que não tem outras tecnologias? Então, eu fazer uma análise, parar de trabalhar no automático, começarmos a olhar quais atividades se fazem necessárias mesmo para a execução desse serviço. E será que sou eu somente que posso fazer? Ou eu posso buscar algum parceiro que faça isso para mim? Posso buscar um terceiro que faça isso para mim? Posso buscar, de repente, uma facilidade de automação que faça isso para mim? Então, são perguntas para que a gente saia do automático e comece a repensar e aí comece, de repente, até a equilibrar tempo e dinheiro. A outra questão está gerando, essa atividade está agregando algum valor para o meu cliente, que é o olhar do cliente. Essa ida e volta não gera nenhum valor para o meu cliente. O que gera o valor é eu entregar, de repente, o projeto. Então, eu tenho que repensar nessa ida e volta. Porque o que ele está esperando é o projeto e o orçamento. Ele não está esperando a ir de volta, ir de volta, ir de volta. Isso muitas vezes até mostra o contrário, né? Que, de repente, tem alguma questão ali que está desorganizado, que tem que ter uma melhoria no processo. E aí a questão de
abrir para o novo. Pergunta, então, quando a gente vai chegar no equilíbrio quem pode fazer? Existe algum tipo de parceria? Agrega valor ao meu produto? Né? O meu cliente enxerga esse valor do meu produto? O que eu estou entregando para ele? Dá para inovar? Dá para buscar novas formas? Né? Dá para se reinventar? Porque eu quero o equilíbrio pessoal. Para que eu tenha também o equilíbrio pessoal, eu preciso que a minha empresa também tenha esse equilíbrio. Se a empresa está desequilibrada, o empresário também está. E a mesma coisa ao contrário, se o empresário está desequilibrado, a empresa também está. Então, quando a gente fala de tempo e dinheiro, qual é o equilíbrio? E aí, a todo momento, nós temos que, eu falo assim, colocar a cabeça para pensar se aquela ação que eu estou fazendo, né, está produzindo um resultado e se eu não estou perdendo dinheiro naquilo. Porque tem outras parcerias, tem outras formas de executar. Para e pensa, né? E aqui, o que o seu cliente vê, né? E a carinha dele para você? Como que tá a carinha dele quando ele, ou você termina o serviço, ou você entrega um orçamento, né? Quanto ao seu prazo de resposta, no caso desse que o Robson trouxe, aí vou usando o exemplo dele. Robson trouxe aí que ele foi visitar um cliente e esse cliente estava executando um trabalho e estava com 3 orçamentos para ser entregue. Prazo de resposta, gente. Como que hoje, com toda essa tecnologia, a gente... como que está o seu prazo de resposta para o cliente? Porque se você não responde para ele, alguém vai responder. Agora a gente está vendo a modernidade chegando bem forte e automação muito forte na área de vocês. Eu estava atendendo um cliente na parte de empresas startup, eles estavam criando, né, a marcenaria online, né? E já tem várias aí, na verdade, já trabalhando dessa forma. O cliente, né, faz o pedido pelo site, monta lá o móvel dele, né? E não vão demorar 90 dias para entregar, não. E o orçamento sai, muitas vezes, em 24 horas. E aí? E tem empresas que estão buscando até orçamentos no meio período, de 4 horas. E aí? Como você está aí com o seu cliente e o seu prazo? Porque eu imagino 3 orçamentos falando, nossa, eu tenho 3 oportunidades, eu não estou conseguindo responder. Mas que atividade que eu poderia deixar de fazer para que eu possa responder esse cliente? Porque a modernidade chegou e agora nós temos uma ferramenta muito poderosa na nossa mão, que é o WhatsApp, que são as redes sociais, que são meios de comunicação rápido e fáceis, que estão diretamente conectados. A internet bombando de informações e de inovação. E eu não estou conseguindo responder um orçamento. Agora, a pergunta que não quer calar. Tudo bem, se você não está conseguindo responder o orçamento, mas você está ganhando muito dinheiro, mantenha. Então, de repente, eu estou mesmo, sabe? Estou ganhando muito dinheiro. Já não quero mais, daí, né? Não vejo mais como oportunidade outros clientes. Aí, ok. Agora, se você está numa situação contrária, repensa. Olhe os seus prazos. E para eu olhar meus prazos, eu preciso olhar as atividades que eu desenvolvo. E aí, o que me agrega valor e o que não agrega valor. O que não agrega valor, eu vou ter que eliminar. O que agrega valor, fica. E aí, eu posso até pensar nessas inovações aí, para que me ajude a dar mais tempo, né? A dar um fôlego para mim. E, Mônica, é interessante que as gerações, né, vão passando. Estamos, né, nessas gerações atuais que mexem com tudo hoje é mobile, né? Tudo via celular, tudo via internet, tudo, a internet das coisas estão aí, né? Então, assim, a geração que está vindo, ela quer fechar o negócio meio que no dia ou para ontem, né? É isso mesmo. A gente sabe que a marcenaria não é assim que funciona, não é um negócio tão rápido, né?
Mas temos que tomar cuidado, né? Porque nos bate-papo que eu tenho com os clientes nossos aqui, às vezes eles dão prazo lá, 30, às vezes 40, às vezes 60 dias, né? Tem marcenaria que está tomada que está já com prazo de 90 dias. 90, né? E assim, o risco de entrar pedidos no meio aí e depois perder o prazo, né? Acaba acontecendo. Por exemplo, hoje o cliente me falou assim, eu perdi o prazo com o cliente aí já faz 30 dias, e ainda bem que ele não reclamou, mas eu consegui entregar. Mas a geração de hoje, ela quer uma resposta muito rápida, né? A geração, Sim. ela quer orçar e já quer, o casalzinho acabou de comprar um apartamento, ele quer fazer o orçamento e já quer o mobiliar e já quer achar um marceneiro que já faça um orçamento rápido para que ele consiga fechar. E às vezes nós vemos no resultado de vendas, né? Nós vamos ter esse tema semana que vem, mas no resultado de vendas, aquele que tem um orçamento mais rápido acaba fechando, né? Também mais vendas, né? E aqueles que demoram um pouco mais, que tem poucas tecnologias aí em mãos, não consegue fechar os orçamentos aí e acaba até perdendo, né? Para outros. Sim. Então, esse é um tema até na questão da produtividade, a gente está pensando nas gerações que nós estamos atendendo e eles querem um orçamento muito rápido, né? E como fazer isso, de que forma fazer isso. Isso é de se pensar, né, Mônica? As gerações estão cada vez mudando mais, né? Devido a essa internet das coisas aí que está tudo na mão de todos. É bem isso aí mesmo, Robson, né? Tá na mão de todos, tá uma facilidade, e devido à rapidez, eles querem rapidez, e é isso que a gente está vendo, né? Nós somos assim, nós somos cliente. Você vai comprar uma roupa, você quer para que hora? Você quer para agora, né? Eu quero comprar, sei lá, vou comprar um sofá. Ele não quer esperar muitas 30, 40 dias, senão ele fala para você, olha, você tem que pedir antes, né? Mas a coisa está numa velocidade muito grande, né? E temos diferentes tipos de clientes, como você trouxe aqui, né? Os clientes mais novos que estão vindo, eles não têm medo de comprar pela internet, eles não têm medo nenhum de arriscar, né? E gostam da velocidade. Quem é tradicional já acaba entendendo, mas quem está vindo, dessas gerações que estão vindo, né? Aqui a velocidade é muito grande. E quando você trouxe aí uma questão de marcenaria, que é para a gente pensar também, quando a gente enxerga as etapas, né? Se a gente tiver esse fluxo desenhado, gente, etapa 1, é fazer a orçamentação, o que tem que ser feito? Colocar lá um checklist, tudo certinho. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu enxergo as etapas, a chance de erro é menor do que eu não enxergar nada, e aí o Robson trouxe uma questão assim, e se chega, eu estou executando um serviço, aí entra outro, eu coloco no meio, né, para aquele outro, coloco esse aí no meio, e aí depois eu acabo esse e volto de novo naquela sequência daquele móvel que eu tinha parado. A chance de erro é muito grande, se a gente não enxergar o processo. Porque eu não lembro muitas vezes aonde parei, se tem alguma coisa para ser feito, né? Se de repente o cliente falou alguma coisa diferente, se alguém pegar aquele imóvel não era mesmo funcionar, de repente é outro, ou, sabe, pode passar um caminhão de coisa no meio. E aí, sabe o que a gente vê onde marcenaria tem bastante problema, gente? É no retrabalho. Então a gente vê que móveis, muitas vezes ali, né, chega na etapa final ou na hora da montagem, aí vimos que alguma coisa aconteceu. E aí volta, né, esse móvel de novo para a marcenaria, e aí entra no meio de algum pedido, né, que já está acontecendo, porque tem que executar, porque faltava só uma peça, faltava só uma etapa para que eu terminasse lá na casa da pessoa. Só que com isso eu tive gasto de ir da montagem, voltar da montagem, né, comprar a chapa a tempo de novo, comprar de repente material, ferragem, tudo mais, tudo de novo, tirar, né, o que estava sendo produzido, colocar o que vai ter que ser produzido, né, embalar de novo, logística de novo de saída dessa peça lá para montagem de novo. Olha o retrabalho que tem ali dentro da empresa inteirinha, né? Devido a um processo que eu não observei,
né, dentro de uma empresa. Nós temos uma marcenaria que sempre trabalhava conosco, né, que trabalha conosco. Nós fizemos uma análise dentro né, desse processo, mapeamento de processo deles aí, de erros, né, internos, mas devido a tudo, sempre é uma bola de neve, né? Vai rolando e cada vez ficando maior, né? Erros dentro da marcenaria, né? 67% era de pedidos que entravam, 67% estavam errados. Chegavam até a montagem, na montagem tinha que fazer alguma coisa, alguma peça que faltava, né? Ah, mas você tinha que olhar lá na hora que você fazia a pré-montagem, que a gente faz dentro da marcenaria, pré-montagem antes de ir para o cliente lá. Beleza, mas se o projeto não tiver certo, se eu não fizer o corte certo e outras questões, se eu não tiver um projeto na minha mão, os caras entendendo o que é aquilo, gente, é erro em cima de erro, né? E aí chega na casa do cliente, aí volta da casa do cliente, aí vai para a casa do cliente, é um desgaste emocional, e aí a carinha dele fica triste, né? Lá com a gente, e nós também, porque a gente não aguenta mais ir lá, né? Que aí é o vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí atrasa todo o resto. Então, quando a gente fala de produtividade dentro de uma marcenaria, a gente tem que olhar para as etapas. Eu não posso passar batido isso. Quais são as etapas que eu tenho dentro da minha marcenaria, né? E o que agrega valor e o que não agrega valor? O que eu posso automatizar, inovar, buscar de parceria para que, de repente, eu consiga melhorar meu tempo ali dentro. E assim a produtividade e assim o dinheiro. Ok? Vamos lá. A todo momento, eu vou lembrar aqui de uma questão com você. Você é cliente também. Então, lembre-se disso. Ai, mas o meu cliente, ele tem que lembrar que eu demoro 60 dias, 90 dias para entregar. Lembra também que você é cliente. Ok? Lembra que você também, quando faz algum pedido para alguém, como você pede para ele? Você dá todo o prazo para ele necessário? Você acha que um prazo de 90 dias, 120 dias, 200 dias, ou, eu só atrasei 30 dias, tá tudo bem para você? Se tiver tudo bem, ok. Se você acha que isso daí tá errado, então a gente precisa dar uma pensada no nosso negócio, né? Então eu falo assim, olha o seu olhar, se você é cliente também. Então, com o olhar do cliente, você compraria na sua marcenaria? Por exemplo, se nesse caso aqui, você pedisse um orçamento para alguém e não chegasse o orçamento, o que você acha disso? O quanto tempo você acha que deve chegar um orçamento na mão de alguém? São perguntas para a gente começar a se questionar, né? Eu parar e observar. Mas é sempre assim, sempre vai ser assim. Desculpa, o mundinho tá caindo agora, né? Não é mais assim. A velocidade que está se pedindo é outra, né? Então, vamos olhar um pouquinho. Você é um cliente. O que você espera de um serviço, de um produto a ser entregue? Tem gente que agora acha, né, porque agora as entregas antes demoravam 15 dias, 45 dias, né? Agora chega de um dia para o outro, chega em 1 hora, chega em 15 minutos, a velocidade que isso tá mostrando, né? E é essa pessoinha que vai estar aí muitas vezes comprando da gente daqui para frente. E você é um cliente também, pensa nisso. Para a gente pensar nos processos dentro da empresa, da marcenaria, então a primeira pergunta para a gente começar a pensar em equilíbrio, né? E equilíbrio eu falo assim, tanto no pessoal e no profissional, né? Então, aqui a pergunta aqui, quem faz essa atividade do atendimento ao cliente? Sou eu. Ok. É você? O cliente enxerga essa atividade? Puxa, o cliente enxerga essa atividade. Porque eu tenho que ficar conversando com ele, eu é que levo as informações para ele, né? Eu mostro outras possibilidades.
Ah, então o cliente enxerga essa atividade. Essa atividade de atendimento que você faz gera algum valor no seu produto ou no seu serviço? Ah, gera. Sabe por quê? Porque quando eu chego lá, eu dou outras ideias e mostro outras oportunidades. E assim eu consigo até vender mais. Puxa, então legal. Então essa atividade pode ser feita por você, hein? Por você empresário, certo? Ah, aí a pergunta, tem que ser mesmo feita por você? Olha, eu posso colocar um vendedor, né? Só que eu precisaria que ele soubesse enxergar do jeito que eu enxergo. Ah, ok. E aí, pode ser feita alguma inovação, então, aí? Ah, pode. Por exemplo, se eu não for trabalhar como atendente, eu vou colocar um vendedor. Bom, eu vou colocar ali uma planilha escrito o que ele tem que buscar de informação e o que ele pode ofertar para o cliente. Isso já é. A gente fala de inovação, muitas vezes a gente fala assim, inovação é uma planilha? É. Inovação é um checklist? É. Inovação pode ser um software? Pode também. Inovação, pessoal, pode ser qualquer atividade que eu faça que eu não fazia antes dentro da minha empresa. E agora eu estou fazendo. E isso me trouxe um resultado, que foi melhoria da produtividade, lucratividade. Isso é uma inovação. Tudo bem aí, Robson? Pensei que alguém queria falar. Tudo bem? Tudo em ordem. Vamos continuar lá. Ah, joia. Então, perguntas que a gente tem que começar a analisar dentro da nossa empresa, né? Pode ser feito por uma pessoa? Se sim, tudo bem. Se não, vai ser comigo? Ok. Então, essa é uma atividade essencial minha. Mas posso ser feita por outra pessoa? Se puder, ok. Como? Essa pergunta que a gente tem que responder. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, o cara é um baita de um vendedor da outra loja, não da minha. Aí ele começa a vender, né, um produto e daqui a pouco ele começa a chocar com a produção. Por quê? Porque não tem nada a ver a linguagem do vendedor com aquela marcenaria. Tá? Então, pensem nisso. Né? Tem uma atividade de atendimento. Ok, essa é a primeira para que eu consiga vender. Pode ser feita por mais pessoas? Se puder, ok. Como? Só vai ser por mim? Ok. Como eu faço isso? Até mesmo para que eu tenha um norte ali, para que eu não esqueça informações, para que, de repente, eu já não precise ficar indo e voltando para uma mesma informação. Então, comece a escrever algum documento, né, que norteie a sua visita no cliente, né, a sua conversa com o cliente. Porque você fala assim, tá tudo na minha cabeça. Mas a cabeça, gente, a qualquer momento alguém liga para a gente, né, faz uma ligação, ou uma pessoa chama a nossa atenção para outra questão, a gente esquece. Agora, se eu tiver isso, assim, as etapas de um atendimento, o que eu preciso perguntar, o que eu preciso medir, né? Quais as informações são mais relevantes, né? Para aquele detalhe ali, para aquele imóvel, o que de repente seria interessante eu já pedir, porque eu já sei que deu problema no outro lugar, né? Faça essa análise. E aí, e tente olhar com o olhar do cliente. Eu quero que sempre vocês olhem aqui, ó, o olhar do cliente em cima disso. Outra etapa que nós... Ah, não, não é outra etapa ainda não. Olha aqui. Enquanto eu fiz o atendimento bonitinho para o meu cliente, esse é o cliente antigo, olha o telefone dele, né? Enquanto isso, meu cliente fica assim, puxa, ele veio aqui, fez um baita de atendimento para mim, ou eu fui lá na marcenaria dele, ele fez um baita de atendimento para mim. E aí eu fico esperando. O quê? O orçamento. Porque eu quero saber quanto isso vai custar. Fez toda uma etapa bonita para mim lá. Me atendeu nota 1000. E aí, o orçamento. Não chega. Né? O orçamento. Pensando em atividades, né, dentro de uma empresa. O cliente enxerga as etapas do orçamento que você faz, gente? Essa é uma pergunta para vocês. Gera valor para o seu produto? Se você demorar
10 dias, o cliente entende que você teve que fazer um monte de ida e volta lá na Léo Madeiras, lá não sei não, sabe assim, buscar informação. Para ele é relevante isso? Não, né? Para o cliente, ele fala assim: o orçamento é tão fácil de fazer, por que ele não consegue me entregar? Ele não sabe das etapas que vocês fazem. Então, na cabeça dele, ele só quer saber o valor e o como, ou de repente o projeto. Só isso. Só isso para ele, para vocês, tem inúmeras atividades que têm que ser feitas. Só que tem que ser feitas. E se eu pego para fazer, eu faço até o final. Muitas vezes a gente começa a fazer orçamento, para. Começa a fazer orçamento, para. E aí o que acontece? Toda vez que eu tenho que começar o orçamento, eu tenho que ficar relembrando lá o que eu já fiz. Então, existe ferramenta para melhorar essa orçamentação de vocês? Muitas vezes, assim, o que precisa ter para fazer um guarda-roupa? Pelo menos alguns ali, né? Alguns itens ali já deixado pronto para vocês, né? É ferragem, é a chapa, que mais? A coladeira, a borda. O que eu preciso? Já tem um esqueleto daquilo ali. Tem algum sistema que eu já consiga já ter alguns modelos ali para ficar mais fácil de fazer? Ou toda vez eu tenho que ficar lá escrevendo no meu papelzinho, na minha caneta, ali no meu, né? No meu caderninho, e não tenho nem histórico. Muitas vezes eu entrego isso para o cliente, só tiro uma foto, né? Jogo fora. Então, assim, essa etapa é importante para a sua empresa? Quanto tempo você perde nela? Só que para o cliente, ele não enxerga essa etapa, gente. Ele só quer saber do papel, do que está escrito ali, sabe, o valor. Ele não quer saber assim, nossa senhora, os caras estão me demorando. Ele tá assim, ó, ele tá esperando. Se você demora 10 dias, 15 dias, 20 dias, esse cara aí, ele desanima. Porque o sonho dele foi naquele momento que você passou para ele, que você conversou com ele, que você deu a ideia para ele. Aí depois ele vai começar a desanimar, vai começar e ele começa a enxergar outros lugares. Se você dá esse espaçamento para ele, você conversou com ele, você deu um monte de ideia para ele, se você não retornar para ele, ele está buscando isso em outros lugares. E se ele achar alguém que responda para ele mais rápido que você, é o que o Robson falou, pode ser que ele não feche com você e feche com o outro. Porque se nem o orçamento você está conseguindo entregar, imagina o móvel dele. É isso que passa na cabeça dele. Você, como cliente, pensa como? Se a pessoa não te retorna um orçamento, o que você pensa dele? Pô, a pessoa nem para responder, ela tá ganhando muito dinheiro, não tá querendo falar comigo. Gente, nós somos cliente. Olha para o seu cliente, né? Pensa aí, né? Pensa aí nas suas atividades, o que dá para melhorar. Inovação tem um monte aí no mercado. O que tem de software que ajuda nessa questão de orçamento, né? Eu estava conversando com o Robson lá, ele tem bastante parceiros lá também que trabalham com ele com relação a isso. Então, abre, né, a cabeça para o repensar, para o reinventar, né? Essa atividade, para você, marceneiro, tem várias etapas e é muito importante para você. Para o cliente, é somente uma folha com a descrição lá, ou o projeto, que é bonito, bonitão, e de repente só o valor lá que ele quer ver. E ele acha um absurdo o tempo que vocês levam para fazer isso. Pensem nisso. Mônica, o professor Gilson, né, colocou aqui a questão da ferramenta 5W2H. Ela ajuda bastante, né, no processo de muitas empresas, né? Hoje, por exemplo, na visita no cliente, eu vi lá uma lousa, né? Interessante, né? Uma lousa, até foi o Cláudio que colocou aqui também no chat. Ele coloca tudo lá na lousa, lá, que são os orçamentos que estão fazendo, os pedidos em andamento e tal. E hoje eu me deparei com isso também, né? Na lousa do cliente lá, os orçamentos pendentes, com data, os orçamentos em andamento e as ligações que ele precisa fazer. Então, todos os dias ele olha para a lousa, sabe que precisa fazer meio que o norte, né?
Excelente, excelente estratégia. Então, assim, são muitas ferramentas, né, que hoje a gente pode utilizar e até compartilhar, né, por exemplo, o que o professor Gilson comentou, né, a 5W2H, ele fala, né, o 5W, né, o que, onde, por quê, quando e quem, né, a gente tem uma ideia, né, e o 2H é como e quanto, né, então a gente tem aí uma ideia do que fazer, de como fazer, quanto fazer, quando fazer. Acho que isso é interessante também. São muitas ferramentas, né, que o mercado hoje tem para poder a gente se organizar. E, no geral, né, vamos falar assim, nós estamos falando o quê? Em organização. Né? Produtividade, organização. Produtividade sem organização, né? Então, assim, organização para qualquer tipo de empresa hoje é extremamente importante. E conversando com os marceneiros, né, a gente tem sempre um bate-papo aqui, quase todas as semanas, eles mesmos falam, poxa, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, preciso acertar isso, preciso fazer isso. E aí, devagarzinho, a gente vai, né, contribuindo para que todos consigam se ajustar no negócio. E o Sebrae está aí para poder nos ajudar, e também nas consultorias, né, que vocês vão fazer, né, Mônica? Com todos eles vai dar um apoio legal, hein? Obrigada, Robson. E como você falou aí, ó, da ferramenta, viu, professor, também, obrigada. Quando ele falar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, usar essa ferramenta aí, o 5W2H, ele é essencial, porque começa pela pergunta o quê, né? O que fazer? Que a primeira... A gente chama no Sebrae o 5W2H, porque o 5W2H, eles são a palavra em inglês, tá? Né? É o significado em inglês. A gente chama no Sebrae de 4Qs, 4Qs de queijo e um POC, né? Que é o que você tem que fazer, lista. E de repente, olha que o cara trouxe para vocês aí uma lousa, fantástico. Lista lá. É uma ferramenta de inovação, sabia? A lousa escrita é ferramenta de inovação. E usa o que eu tenho que fazer, né? Quando eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que fazer? Ou só eu que tenho que executar isso ou tenho ajuda de mais alguém, né? E assim eu vou escrevendo esse planejamento. Fantástico as ferramentas. Utilizem, pessoal. Só não deixa isso só na cabeça. Eu preciso, porque isso te cobra o dia inteiro. E de repente eu preciso fazer, mas não é agora. Então coloca lá, essa atividade, quando eu vou fazer? Eu vou fazer em dezembro. Mas te tira isso da cabeça. Não fica com isso na cabeça. Porque senão isso daí vai te consumindo. E aí a gente vê empresário que tá triste, tá com estresse, né? Por causa do tenho que, preciso de. Mas não tá escrito. O quando, eu não preciso fazer agora. De repente já não fiz até hoje, faz em dezembro. Mas põe a data lá. Escreve lá na lousa. Deixa lá para dezembro, não tem problema nenhum. Aí a cabeça faz assim, ó. Acabou. Problema. Aí ele vai pensar no que tem que ser feito agora. Tá? Excelente. Obrigada, meninos. Com relação ao corte, a gente vê muito assim, meio que o layout, né, a organização dentro da marcenaria já dá um problema no corte, né? Então, por exemplo, aonde estão as chapas? Ah, a chapa está lá do outro lado. Eu já vi marcenaria que a chapa, muitas vezes, né, ficava num outro barracão até chegar ali, né? Aí precisava da chapa outra, tinha que voltar. Então, assim, como que está dentro dessa organização dentro da sua empresa? O corte é importante eu fazer ou posso buscar algum parceiro? Agora a gente está vendo muitos parceiros com relação ao corte, né? Então tem, eu vi também aí na Léo que tem essa parte do corte, a parte até, porque o corte, se eu não tiver um bom projeto, eu tenho um desperdício muito grande de material, né? Então, o corte, se faz necessário ser dentro da minha marcenaria, ele é uma atividade que só eu posso fazer ou tem mais gente que pode fazer? Ele gera desperdício dentro da minha marcenaria ou não? Né? Eu estou perdendo tempo com ele ou não? E aí, outra questão, né? Posso melhorar ele ou não? E lembra de novo do olhar do cliente. O cliente enxerga lá você fazendo corte? Não, né? Então, para ele,
Quanto mais tempo você demorar no corte, pior vai ficando para você, porque para ele ali, ele não enxerga essa etapa. Ele só enxerga o móvel pronto dele. Ele só enxerga o guarda-roupa ou o armário que eu tenho aqui. Eu só enxergo isso. Eu não enxergo todas essas frações que são feitas aí para que chegue no meu móvel. Eu não enxergo isso. Então, olhe para o seu corte. Dá para fazer melhoria? Se der, implante. Busque isso para você ganhar tempo e dinheiro. Porque essa etapa, o meu cliente não enxerga valor. Quem enxerga é somente você, marceneiro. Por isso, você não precisa... Sabe, a gente tem que otimizar esse processo. Enxergar formas desse processo sair daí, né, da sua empresa rapidamente. Outro processo que a gente tem dentro da marcenaria é a coladeira de bordo, ou, né, a colagem aí do bordo aí, né, da borda aí, né? Então, é o pensar aí. Eu demoro muito tempo nesse processo. Eu tenho esse processo, também tem marcenaria que eu não tenho. Eu tenho esse processo. Tem alguma inovação que pode ser feita aqui? Né? Precisa ser feita por mim ou eu posso pedir para um ajudante fazer? Ai, mas ele desperdiça tanta coisa. Preste atenção, se eu treinar ele, mostrar as etapas, será que eu não tenho uma economia e assim eu começo a ganhar mais tempo? Então, são olhares que eu gostaria que vocês tivessem para essa etapa e assim mapeasse isso e começasse a enxergar outras ações que podem ser feitas. Outra etapa aí, bancada, né, e pré-montagem aí. Como está esse trabalho nas bancadas, né? Olha ali, tá tudo certinho ali com ferramentas e tudo mais. Agora a gente vê locais que a ferramenta tá perdida. Não sei nem onde que tá, o que tá acontecendo, né? Sumiu, tem que comprar para utilizar, né? Essa atividade, ela gera valor agregado para o cliente enxerga essa etapa dentro da sua empresa? Puxa, não. Então, eu preciso otimizar aí também. Eu não posso ficar perdendo muito tempo, né? Eu tenho que andar melhor aqui. E como que eu faço para andar melhor aqui? As ferramentas estando organizadas, a bancada sempre limpa, né? É uma forma de chegada do material mais rápido, a passagem desse material, né, para a bancada, tomar todo um cuidado para a limpeza, para que não risque a chapa. Então, assim, são olhares que eu tenho que ter para que eu melhore essa produtividade aqui e que a coisa flua, porque essa atividade o cliente não enxerga. E se existe algum funcionário que faça essa atividade, eu tenho que treiná-lo em cima das etapas para que esse processo saia rápido dali e com qualidade. A mesma coisa na pré-montagem. Vou montar o móvel para depois eu embalar para mandar para casa das pessoas. Ok, né? Só que na montagem, muitas vezes, a gente já vê que a pessoa não tem um cuidado e aí acaba até estragando, né? E machucando o móvel. Então, o olhar para essa montagem, de que forma, o local, né, que será montado, está organizado ou não está organizado. Por quê? Porque eu já fiz todo o trabalho. Eu comecei lá desde, né, da compra da chapa. Eu não tenho mais chapa. Se eu mexer agora, der um problema na minha linha aqui de montagem, o corte já saiu né, de lá. Né? Eu não tenho nem a chapa mais para eu comprar. Muitas vezes a gente trabalha com chapa justa aí. Então, preste atenção nisso. Né? Olhe as etapas. Cada etapa exige um certo passo a passo para que dê certo, né? Para que a gente conclua e assim tenha sucesso e tenha menos retrabalho. E se eu tendo menos retrabalho, eu tenho mais tempo. Eu tendo mais tempo, também, de repente, o dinheiro está chegando ali. Ok? Outras etapas aqui, né? Aí eu embalei para mandar para o transporte. Aí fica essa pergunta de novo: como que está? Né? O cliente enxerga toda essa embalagem, isso lá? Sabe como que ele enxerga essa embalagem? Quando a gente sabe que o entregador ou o montador vai lá e larga tudo lá, né?
Aí eu enxergo que a embalagem está, que foi embalado, né? A peça, né? As partes, né? Do meu móvel. Então, prestem atenção. Tudo isso são etapas da sua marcenaria. Muitas vezes fala assim, nossa, mas eu tinha tudo isso, né? Eu tenho que fazer tudo isso. Para que a gente tenha uma melhoria de produtividade, uma melhoria aí, de repente, de ganho, eu preciso olhar para cada etapa desta. E olhar e fazer o passo a passo. Mas o que eu... E aí, Mônica, mas por onde eu começo? Aonde está dando problema hoje. Então, se eu fosse falar alguma questão para vocês assim, aonde você está vendo que está dando maior problema dentro da sua empresa? Aonde você está enxergando que de repente está sendo o gargalo ali, que está sendo o afunilamento ali, onde está dando problema maior na sua empresa? Comece por ele. Comece a enxergar as etapas daquele processo, as etapas daquela atividade. E aí, a partir dali, você vai ver que ela vai puxar para outras etapas. Mas começa devagar. Não precisa pensar em tudo agora. Começa a pensar onde está dando problema. Puxa, está dando problema lá na montagem. Então, vamos pensar o que significa montar? Ah, olha, tem que chegar lá. Para montar, a gente precisa sair com o caminhão carregado. Tá, o caminhão carregado precisa ter o quê? Faz um checklist, né? Faz lá uma lista do que precisaria ter. Mas onde que eu pego essa lista? Tá lá no projeto, né? Pega o projeto, põe na mão, né? Qual é? O que eu preciso sair daqui para que eu chegue lá na montagem e esteja tudo né, organizado? Ah, mas não sou eu que faço a montagem. Quem faz é um terceiro. Ok, mas você tem que passar para ele a forma, né, que você combinou com o cliente, porque não foi ele que foi medir, não foi ele que foi mexer no projeto, não foi ele que fabricou. Então, pense nessa etapa, a montagem. Ah, mas não sou eu que faço. Então, qual é a etapa inicial que eu tenho que fazer para que eu entregue para esse montador para que ele faça um bom serviço lá? Então, comece devagar. Pense aonde a sua empresa está brecada, tá com breque ali, sabe? Toda hora tá voltando o retrabalho. Comece por ali. E dali você vai buscando as outras etapas. Você vai ver que uma vai puxando a outra. Mas comece naquela etapa e termine aquela etapa. Depois você vai para outra. Ok? E aí começa, quando sai do transporte, né? Vai para a casa do cliente, né, ou para o escritório, ou para o empreendimento, qualquer questão, né, começa a aflição dos dois lados, eu falo. Eu vejo assim, a aflição do marceneiro, de falar assim, será que deu certo? Será que vai dar tudo certo lá? Porque eu tive um baita de um trabalho, né? Foram dias e dias e dias e dias, meses aqui fazendo esse serviço. E eu quero acertar. E a aflição do lado de lá do cliente, né? Será que ele conseguiu montar o que eu queria? Porque até então eu só vi em desenho, né? Ou ele me mostrou numa figura, ou ele desenhou para mim ali. Então começa a aflição das duas partes, né? Começa o nervosismo das duas partes. E aí a gente tem que trabalhar isso, né? Para não virar uma frustração, para ser uma coisa de sucesso. Sabe aquela pessoa, aquela sensação gostosa de falar assim, puxa, o que o senhor falou para mim, o senhor vendeu até melhor. Eu nem imaginava que ia ficar desse jeito. Tem coisa melhor do que isso? Agora, se eu deixo o retrabalho acontecer, vem a frustração. Então, eu tenho um sonho ali que está desmoronando, né? Que ele fala assim, nossa, mas ele falou tanta coisa. Primeiro que o prazo dele não foi naquele prazo. Aí, segundo que o que ele está colocando aqui não foi bem isso que a gente combinou. E a terceira coisa, olha, de repente assim, e pode acontecer, né? Chegou aqui, teve que voltar lá de novo, deixou toda essa bagunça aqui na minha casa. Eu não consigo nem usar um ambiente porque está ali com aquela questão da instalação. Eles vão ter que voltar aqui outro dia de novo. Com isso, eu vou perder mais um dia meu de vida. Muitas vezes eu nem falo de trabalho, é um dia de vida da pessoa ali que ela vai ter que ficar ali com vocês. Então, gente,
olhe, observe também, assim, né? Você é cliente. Olhe para isso também. Preste atenção, né? Nas suas ações, né? Porque se eu não gosto que faça para mim, eu não faço para os outros. E como está isso dentro da sua empresa, né? Vamos analisar. A gente sabe de muito sucesso, né? De marcenarias aí, né? E eu tenho certeza que você tem vários casos de sucesso. E eu quero que você continue tendo sucesso. Se você desenhar as etapas, se você tiver ali uma checagem disso, a tendência é diminuir muito o erro. E nesse começo, você vai falar assim, nossa, eu vou perder muito tempo. Para escrever, sim, né? Mas se você vai ver o ganho que você tem, né, na saída desses móveis, nas compras, né, que você faz, né, na produção, na sua produção aí. Pensa nisso. A montagem, né? É a aflição que nós temos aí. E agora, né? Como iniciar? Como começar? Por onde começar? Eu vou começar a falar aqui de algumas sugestões aqui para vocês aí, tá? E é o que eu falei para vocês. Comecem por alguma etapa da sua empresa que está dando problema. Se é no corte, olhe para ele. Se é no projeto, olhe para ele. Ah, é no orçamento, eu não estou conseguindo entregar os orçamentos, ou estou errando, eu acho que eu estou perdendo dinheiro. Então, olhe para o orçamento, busque novas ferramentas, faça a análise, verifique se tem atividades ali que não agregam valor, certo? Então, olhe todas as etapas. Escolha uma, comece um passo por vez. Então, eu tenho 4 lâmpadas, comece por uma. E assim eu consigo, muitas vezes, aumentar a produtividade da minha empresa, ganhar mais e assim ter... quando a gente fala aumentar a produtividade, eu olho até para mim, porque eu começo também a produzir mais, enquanto pessoa também. Que eu começo a, por exemplo, agora eu posso almoçar. Agora eu posso, de repente, tomar água, né? Agora eu posso, muitas vezes, até sair com a minha família, com meus amigos. Agora eu posso assistir um filme que eu gosto. É isso, gente. É o respirar. Nós precisamos disso, ok? Quando a gente começa a organizar, a gente começa a respirar mais, né? A viver mais, a ter brilho no olho mais. E aqui, né, quando a gente fala em repensar cada etapa, é a gente olhar para fazer mais com menos. Então, fazer mais atividades com menos tempo. Fazer mais, de repente, produção com menos desperdício, né? Fazer mais qualidade de vida com menos desperdício de tempo, né? Com menos dor de cabeça. Então, eu gosto muito do mais e menos nesse sentido. Olhe para isso, né? Olhe para as etapas da sua empresa. Comece a se conectar com isso, né? Que outras dicas, Robson? Mônica, eu acho que essa slide, né, fazer mais com menos, poxa, o que é isso, né, fazer mais com menos? Vou usar menos chapa agora para o projeto? Menos ferragem, menos coisa disso? Não. É assim, pelo que foi comentado até agora, né, Mônica, a questão de você ver na onde está a oportunidade, né, o problema. Por exemplo, eu não estou acertando nisso, não estou conseguindo resolver isso, mas peraí, vamos pegar, né, para o próximo e ajustar. É o que você falou, é uma lâmpada de cada vez, né? Então, assim, é um problema de cada vez. Se você ajusta, de repente, um orçamento com uma ferramenta, de repente, né, igual o Thiago aqui, o pessoal está colocando aqui no chat, né? Também o Weber, ferramentas que consigam otimizar meu tempo, né? Vou usar planilha agora. Não, vou usar projeto, vou começar a usar Promove, vou começar a usar SketchUp. Vou fazer lá aquela planilha do DRE, vou fazer o cálculo em cima, igual o Sérgio lá apresentou. Poxa, isso aqui vai fazer com que eu ganhe tempo, né? Para poder fazer um orçamento e com segurança, e não vou perder dinheiro em cima disso aqui. Então, fazer o mais com menos, e a questão de você acertar mais, né? Onde está perdendo e onde eu vou acertar. Uma lâmpada de cada vez, igual você falou. Fazer lá, por exemplo, no meu orçamento, estou demorando demais para fazer o orçamento. Quais ferramentas eu consigo utilizar? Né? E hoje o mercado tem várias ferramentas, né? Nós temos as nossas também, que podem ser utilizadas para poder mostrar, né? Apresentar o orçamento mais rápido.
Eu acho que Ou é essa saída. produção mais rápida, né? Ou na entrega, o que que eu posso fazer para melhorar, né? Para ser mais rápido também. Então tem tudo, né, uma análise de cada um, né? Cada um trabalha de uma forma. E a gente tem assim vários exemplos. Eu faço visita assim todas as semanas e vejo vários exemplos e alguns, tô errando aqui, tô tentando acertar ali, e é isso. A gente vai se ajustando, vai trocando essas informações, né, para poder melhorar. A Paula aqui, boa noite, Robson, boa noite, Paula, boa noite a todos. Obrigada, viu, Robson? É bem isso aí, e um por vez. Não adianta eu querer resolver todos, né, Robson? Porque essa é a questão. Muitas vezes eu quero dar um passo maior que a minha perna. E eu tenho outras coisas, outras atividades para fazer. Então, vai um por vez. Faz uma lista, que o checklist é isso, faz uma lista, né, de atividades que tem que ser feita naquela etapa. E aí você vai começar a achar, nossa, eu faço tudo isso? Faz, gente. Né? Dá para mudar alguma atividade dessa daqui? Dá para melhorar alguma atividade dessa? Dá muitas vezes, então muda, começa a testar de outra forma. Aí eu vi que tem né, uma planilha que eu consiga fazer e assim vai melhorar, vai conseguir. Se eu colocar os dados ali, já vai aparecer para mim o valor. Olha que melhoria, em vez de eu ficar lá somando, né? Eu posso usar uma ferramenta dessa. Que legal. Então, assim, lista, né? Cada etapa do seu processo, cada etapa de uma atividade. Porque quando a gente fala assim, eu vou fazer o corte, né, das chapas. Gente, quando a gente fala isso, quantas etapas eu tenho dentro desse processo de corte? E Eu de tenho que repente ter. não é a prioridade, né, Mônica, naquele momento, né? Sim, Igual não. O Thiago colocou aqui agora, né, no nosso chat, um fator que atrapalha muito é ter que fazer tudo, fazer todos os processos, né? De repente, você está fazendo corte lá, não é prioridade. De Que eu poderia estar repente, passando para outro, que eu tenho economia de chapa muitas vezes, eu tenho economia de energia e eu tenho a economia do meu tempo, que eu poderia estar fazendo outros orçamentos. e você está respondendo orçamentos que estão chegando no seu WhatsApp, no seu e-mail, visitando, né, indo para até o cliente para poder fazer outros orçamentos para não perder venda, né? Então, Antes eu a acho gente que não tem via que isso, né, pensar. Robson? Pois Antes é. a gente não tinha isso, né? Eu falo que eu trabalho com marcenaria já faz tempo, né? Antigamente, né? Vamos por assim, ó, não posso falar assim, que senão vão achar que eu sou velha, né? Não, ó, né? Tenho meus 15 anos aqui, de Sebrae, né? Só isso. Então, assim, temos que olhar que antes eu não tinha isso, de ter serviços, terceirizações que faziam essa, né? Essa ponte comigo. Agora tem. Mas eles cobram mais caro. Mais caro quanto? Qual é o valor do seu tempo? Se eu estou deixando de buscar orçamento, se eu estou deixando meu cliente para o lado, se eu não estou entregando, eu não estou entendendo aonde está, né, o erro, né, do cobrar de repente o valor certo, de repente para o corte. Então, é fazer uma análise, né? Eu acho que a gente tem que olhar etapa por etapa. Se tem inovação aí no mercado, vai buscar, né? E analisa o seu tempo. Quanto tempo você demora naquela atividade? Né? Será que eu posso produzir mais se eu não tiver aquela atividade dentro ali? É isso que você tem que pensar. Agora tem muita facilidade que a gente não tinha antes. Eu falo facilidade há 5, 6 anos atrás. Eu não estou falando de tão antigo assim, não. A gente não tinha isso. Agora está vindo inovações em cima de inovação. Por quê? Quem começa a enxergar inovação está vendo a dificuldade que a gente está sofrendo no mercado. E aí ele vem trazer a facilidade. Mas ele tem que ganhar por isso. Então, faça a análise. Enxergue as etapas. Outra sugestão aí. Muitas vezes a gente vê as caixas de ferramenta que vocês utilizam. Meu Deus do céu. É coisa lá que está enferrujada lá dentro, né? Que não se usa mais. Os carros, né? Temos que olhar, organize, né? Muitas vezes estou tendo desperdício de tempo por causa disso, de não saber aonde está, de não saber a forma que está, né? Estou perdendo dinheiro também, porque eu não respondi o orçamento. E eu não fiz lá uma etapa para o cliente. Puxa, não pude fazer uma compra melhor, tive que comprar de qualquer forma, porque eu não fiz lá meu processo de
Orçamento de cotação. Preste atenção, algumas atividades nossas comem muito nosso tempo. Ferramenta fora de lugar come tempo. Máquina fora de lugar come tempo. Estoque num lugar desapropriado, sem estar perto da onde o estoque alimenta, né, a máquina, tem problema. Nós temos problema. Revise antes de entrar ou sair num cliente, né? Esqueci na obra. Gente, a gente viu cada coisa que esqueceram em obra, né? Ah, só esqueceu, de repente, uma furadeira, esqueceu lá todas as ferragens. Ah, esqueci lá, só esqueci, pera um pouquinho, mas isso aí é dinheiro em caixa. Aí eu não sei por que eu não estou tendo uma conta no azul lá que o Serjão fala, né? Eu estou no vermelho. Quanto desperdício eu tenho diário, né? Por não fazer uma revisão de saída e uma revisão de entrada dentro da casa, né? Da pessoa. E uma depois de saída de novo. Simples assim. Outra, né? Questão de sugestão de melhoria aí, né? A casa do cliente. Fiz todo o serviço, estou indo embora, mas olha a sujeira lá. Né? Deixei material lá. Gente, cuidado. É a casa dele, é o sonho dele, é o escritório dele, é o empreendimento dele, eu sei lá o que é dele, mas é dele, né? Então precisamos ter todo esse cuidado, esse olhar, e isso muitas vezes é 5 minutos que se faz ali de recolhimento para a gente ter um elogio, né? De repente assim até uma gratidão da outra pessoa ali. Agora, se eu chegar a encontrar assim, eu tenho muitas vezes um olhar diferente para mim. Eu fiz um belo de serviço e larguei tudo ali. Eu vou ter problema. Ou eu tenho que voltar a buscar, porque eu esqueci metade das ferramentas lá. Olha o retrabalho. Olha porque falta tempo. Outra questão, né? Que a gente fala aqui de sugestão de melhoria. Chapas no lugar certo, no espaço certo, no local. Isso facilita tudo, né? Máquinas no lugar correto, porque daí entrada e saída né, de material aí. Pensem nisso, gente. Isso daí é ganhar tempo. E tempo é dinheiro. De novo. Não pare de falar isso, né? Orçamento. Presta atenção nos seus prazos. O cliente marcou, né? Você foi fazer, fez tudo bonitinho, mas não manda o orçamento. E aí não adianta correr, gente. Eu quero fazer tudo rápido, porque alguém vai quebrar, né? Ou eu, porque esqueci de colocar algum detalhe e aí vou pagar por isso. Ou eu vou colocar coisa a mais, porque eu não sei se está certo ou se está errado. E aí eu perco o orçamento, o cliente não fecha comigo o pedido. Ou eu tenho que fazer tudo correndo dentro da minha marcenaria, porque o prazo eu estourei, porque tive outras coisas para fazer no meio de campo, tive que fazer várias retrabalho e volto o retrabalho de novo. Então, vamos lá? Respirar, olhar as etapas. Antes de entregar, antes de fazer. Gente, planeja um pouquinho só. De repente 10 minutos antes de executar. Para, respira. Dá para fazer alguma coisa diferente aqui? Pergunte-se, né? Não vá fazendo, não entra no piloto automático. Pode ser o teu ganho ali, né, Mônica? Pode ser o seu lucro ali, né, naquela roda. Então, Pode. De repente, teve que voltar de novo, esqueceu algo deu errado, de repente é o teu lucro ali. E aqui o outro lucro, né? Olha aqui os pedaços, né, de chapa indo embora. Muitas vezes aqui tá bonitinho ainda, a chapinha pequena, né? Tem lugar que a gente vê que é um baita de um desperdício, né? Tá indo tudo embora. Outra aí, sugestões de melhoria, né? Ah, amanhã eu faço, deixa para outro dia. Ou deixa para outro dia, gente, começa outro tipo de serviço, outro tipo de pessoa. Eu começo a ter outras questões para resolver e eu não faço. Então, se puder fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã. O pessoal do Senai, nisso é nota 1000.
para essa questão. Eu falo assim, eu adoro trabalhar com o Senai, porque as bancadas são todas organizadas, né? Por quê? Porque eu tenho tempo para arrumar elas. Eu tenho que guardar, né, minutos antes da minha saída para arrumação do local, porque no outro dia eu tenho que pegar o local da mesma forma, né, que eu recebi ele, organizado Mônica, e bonito. e eu sou exemplo disso, viu? O professor Gilson está aqui, ele pode confirmar. Os alunos não saem da marcenaria enquanto não deixa tudo organizado, porque no dia seguinte entra o outro professor com a outra turma, né? E assim, cada aluno trabalha no seu local limpo sempre, sempre ali organizando, limpando, e não deixar nada sujo, né? Porque a apresentação, né? Os professores sempre falam na apresentação, né? A gente precisa ter a marcenaria sempre limpa e organizada. Apresentação primordial. E outra coisa, o ambiente limpo é tão gostoso de trabalhar, não é, gente? O ambiente, quando ele tá dessa forma aqui, você fala, meu Deus do céu, né? Você já entra mal, né? Você já começa a achar que, né, tá ruim ali, né? A gente fala assim, nossa, por que a pessoa será que tá tão descontente, né? Tem alguma coisa ali que atrapalha, né? Então tem duas questões aí, né? Primeiro, a apresentação. Se o cliente tá indo aí, presta atenção, né? Ou outras pessoas. E a segunda coisa, trabalhar em ambiente limpo é tão gostoso, né? Traz um bem-estar, traz uma harmonia, traz muitas vezes assim a positividade dali. Agora, ambiente muito carregado, com, né, muito entulho, lixo acumulado, a gente tem problema, né? E sugestão de melhoria pense em novas parcerias, né? Pense daí nessa questão de terceirização aí, mas faça o cálculo, repensa aí, né? No seu negócio. Muitas vezes tem atividade que eu estou, muitas vezes, trocando seis por meia dúzia, né? Então, assim, presta atenção. Analisa as etapas aí. O que você consegue fazer que melhoraria para você, né? Que você conseguiria expandir ainda mais aí o seu negócio. Ok? E agora a pergunta que não quer calar, né? Vamos pensar um pouquinho na sua marcenaria aí. Quantas vendas você perdeu por qualidade do produto? Será que eu perdi? Não sei. Será que eu tenho uma parte lá de retrabalho? Não sei, né? Quantos clientes deixaram de comprar de você por causa do seu preço? Será que você, nesse caso aqui, devido a não fazer, de repente, uma cotação, ou porque eu só consigo ter na minha marcenaria um serviço rodando, como que está o seu preço? Né? Como que está a sua forma aí de pagamento? Será que você já perdeu o cliente com relação a isso? Qual o impacto de atraso, né, na entrega combinada? Né? Você já pensou nisso? Quanto dinheiro perde-se por baixa produtividade? Você já parou para analisar dentro da sua empresa? Quanto recurso é desperdiçado diariamente na sua empresa? Se alguma aí fez você parar um pouquinho para pensar, comece por ela. Vai para a etapa que está dando maior problema. Vai lá e passo a passo em cima das etapas. Verifique lá se tem alguma que não gera valor nenhum, né, que não agrega valor nenhum. Se dá para eu automatizar, terceirizar, organizar, buscar parceiro. Repensa, né? Vamos inovar para a gente ter mais tempo para nós. Eu falo assim, porque não adianta só eu ter tempo lá para minha empresa, eu tenho que ter tempo que se eu não tiver, eu tenho tempo para minha empresa, mas eu tenho que ter também para minha vida particular, né? Para o meu pessoal também. Senão eu fico mal. Então, tudo tem que ser dosado, equilibrado. Pensa aí um pouquinho. E aqui, né? Já chegando para o final aqui da nossa conversa, né? Mônica, olha que interessante, né? Os marceneiros sempre me falam, tô perdendo orçamento para um outro marceneiro que faz bem mais barato que o meu, às vezes. Por exemplo, minha cozinha lá, tô oferecendo orçamento, fiz aqui um orçamento, tô oferecendo por 7 mil. Aí outro marceneiro vai lá e oferece por 4,5, outro por 3,5, né? Aí eu perco alguns orçamentos
porque o preço está muito diferente, né? Mas nós tivemos uma aula de finanças aqui, na quinta passada, que dá para dar uma ajustada nisso aí e saber quanto que a gente está ganhando ou perdendo. E hoje, por incrível que pareça, olhem isso. O marceneiro falou assim, eu perdi o orçamento, sabe por quê? Porque o meu estava mais barato. O cliente me falou, meu orçamento foi R$ 28.000 que eu ofereci, e o outro orçamento que o cliente recebeu foi de 45 mil. E o cliente desconfiou do meu, que estava muito barato, e fechou mais caro. Né? Parece loucura, né? Vamos falar assim, né? Muitos vão falar assim, não, isso aí não acontece. Gente, acontece. Às vezes nós estamos oferecendo muito barato, às vezes nós estamos oferecendo um preço muito abaixo, com medo de perder. Mas esse marceneiro, por ter oferecido mais barato, perdeu para o maior, porque o cliente desconfiou que ele não conseguiria entregar, que ele não conseguiria fazer, e o mais caro conseguiu fechar com ele. Que interessante, né? É só para a gente pensar, né? Porque às vezes fala, porque eu faço minha cozinha um ano atrás, um ano e meio atrás, era 3 mil, hoje eu vendo por 5 e não consigo. Repensem nisso, porque muitos estão fechando, não por 5, às vezes até por mais. Eu visito marcenaria sempre e pego os clientes lá com muito serviço e consegue entrar em alguns clientes aí que conseguem fechar sem nenhuma dificuldade, mas, né, isso precisa ser avaliado, né, igual a Paula está falando aqui, né, discrepância em orçamento, né, existe muito no mercado, realmente, Paula, é uma discrepância muito grande, né, não tem porquê o marceneiro oferecer uma cozinha lá por 7 e outro oferecer por 3,5, é muito discrepante, é muito diferente os valores, né, então, a gente tem que só repensar para não perder dinheiro. Tempo é dinheiro, o orçamento também bem pensado, né? Bem planejado, planilha de Excel, aqui lá. Que eu sei das minhas despesas, eu sei quanto que eu vou colocar de preço lá no final. A planilha está na mão de vocês. Agora é só vocês trabalharem com ela. E cuidado no preço. O Sergião passou, eu vi lá o material lá, passou todo o material e é isso aí, gente. É analisar cada etapa, né? E assim, e olhar para o lado, né? Como que o outro está vendendo? O que está acontecendo também aí, né? Olhar um pouquinho para o lado. Que a Thaís vai falar muito sobre isso para vocês. Você viu aqui no próprio chat, aqui, ó, a Stergiane, né, falou que já aconteceu com ela de perder o orçamento porque o cliente desconfiou porque o dela estava mais barato. Olha que coisa, né? Geralmente é o contrário, né? A gente pensa que está perdendo porque o nosso está mais caro, mas não, temos que avaliar isso, vamos precificar direitinho, porque a gente tem que valorizar cada trabalho que nós fazemos. E aí analisar mesmo cada trabalho, né, Robson, e cada etapa. Porque muitas vezes não está também só ligado, de repente, nessa questão aí da questão aí do valor também, assim, né? Ele tá analisando várias coisas que, de repente, você foi dando alguns insights para ele, né? A forma do atendimento, o jeito da marcenaria, né? O aspecto. Então, olhe também, sabe, o caminho anterior do orçamento. O que o outro tem que está fazendo e eu posso vir a melhorar. Porque quando a gente só olha, a gente está falando só do preço, né? Ó, por que a outra pessoa comprou do preço maior e não o meu? Que atividades foram feitas anteriores também, que passou mais credibilidade naquele do que na sua. Que muitas vezes eu tô com demorei mais tempo, foi a forma que eu passei, foi o jeito que eu recebi o cliente. Então, tem várias questões, várias ações que levam ele a fechar o negócio. Por isso, enxergue cada etapa, cada atividade sua. E se eu perdi, encare isso, né, como um grande aprendizado, o que eu não fiz. Que se eu tivesse feito, eu tinha ganhado o orçamento. Vamos pensar um pouco sobre isso, que tem coisas que impactam diretamente numa venda também. A forma do falar, a forma do passar, né? A forma, né, de eu me vender de verdade. Porque o preço, ok. Opa! Nossa, que diferença! Mas o que eu não passei na hora ali? Então, vamos pensar um pouco. E agora vocês têm a planilha na mão também. Vamos fazer cálculo.
Então, fazer mais com menos, né? É aquela fala nossa ali, né? Fazer com mais qualidade, mais, né, credibilidade, fazer mais atividades com menos desperdício, com menos, de repente, dinheiro investido, com menos, de repente, assim, sabe? Desgostos, com menos estresse. Pensa aí, tá? O que dá para fazer? Pensa nessa frase aí. Diminuir desperdícios em geral. A todo momento nós temos essa questão aí do desperdício no nosso dia a dia, né? Diminuir custos, o Sérgio falou muito aí para vocês aí. E se a gente enxergar as etapas, a gente consegue diminuir esses custos, né? Eu consigo enxergar o que gera valor, o que agrega para o meu cliente. E fazer certo da primeira vez, né? Para um pouquinho, planeja, se organiza, não deixa a coisa fluir, né? Não deixa entrar no automático, porque o automático pode estar te levando para o mesmo resultado, e o resultado não está sendo legal. E aí eu consigo enxergar aqui, né? Tempo e dinheiro. Dica: não seja o serrote. Serrote é assim, começa, para, né? Porque daí eu nunca termino uma atividade, né? Eu nunca, muitas vezes, assim, consigo dar andamento e com isso eu perco mais tempo, mais dinheiro, né? E credibilidade. Eu perco toda a credibilidade, porque eu começo uma atividade começo uma atividade para. E até eu já começo a ter um desgosto com relação a isso. Então, se for organizar a sua empresa, comece um ponto por vez, mas vai até o final. Não pare no meio do caminho, ok? Não seja um serrote, né? Seja uma escada, né? E eu vou subindo, cada um desses degraus eu vou subindo, e assim eu vou me equilibrando, e assim eu vou subindo. Tá? Então, a mensagem, a dica aqui que eu deixo para vocês é: comece um passo por vez. E de uma forma assim, pensando nas etapas. Tem uma escadaria para subir, tá tudo bem, tô subindo, né? Tô me equilibrando, tô começando a agir. E eu vou um passo por vez. Serrote não. E aqui vai para o sucesso, ok? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Posso tirar daqui para eu ver você? Mônica, tem uma pergunta aqui do Robson, meu xará, né, Robson? Ele falou assim, com relação à falta de mão de obra, né? Como se delega as etapas, né? Então, assim, a gente tem parcerias, né, Robson? A gente vê marceneiros com parcerias, né? Por exemplo, se você consegue fazer um projeto lá em 3D, legal, você está fazendo aquela etapa lá com você, né? Caso você não consiga, você consegue procurar alguém que faça esse processo para que você não fique com muito tempo, né? Não percam muito tempo naquilo que você não domina, né? Então, a marcenaria tem muitas etapas, né? Desde uma venda, né? Um projeto, um orçamento, uma produção, né? Uma entrega, uma montagem, uma instalação. A gente não consegue dominar tudo, né? De uma vez só, né? Ser bom em todas as etapas, né? Então, assim, ou o marceneiro é muito bom na venda, ou o marceneiro é muito bom na instalação e montagem, é muito bom na produção, ou ele é muito bom fazer um orçamento, né? Então, assim, a gente consegue fazer umas parcerias, né? Acho que é importante isso, tá? Fazer algumas parcerias para poder elevar e melhorar o seu negócio, né? Agora nós estamos fazendo uma parceria aqui com o Senai de Campinas, professor Gilson. Nós estamos pensando em montar um curso de montador instalador, que falta hoje no mercado, né? Falta essa mão de obra, né? Aquele cara que monta e instala, né? Não só sabe montar, mas ele sabe instalar também. Por quê? Vai sobrar mais tempo para que vocês possam vender mais e fazer mais negócio. Quanto mais tempo sobra para vocês fazer mais negócios, mais dinheiro entra no caixa, igual o Sérgio colocou na nossa primeira apresentação, né? Que foi o financeiro. Então, assim, a gente precisa contar, né, com as empresas, por exemplo, contar com as empresas que fazem. O que hoje, por exemplo, a Léo Madeiras oferece? Tem vários benefícios hoje, né, que a empresa oferece. O que o marceneiro pode buscar, e isso dentro de uma revenda, né? O que ele pode buscar no mercado, por exemplo, de repente um projetista que ajuda ele a fazer mais negócios e ganhar mais dinheiro. Negócio
a gente pensar em rentabilizar isso. E aquela questão, né, gente, que me intrigou hoje, por que o marceneiro perdeu o orçamento dele por ser mais barato? E já até teve aqui no chat também alguns participantes que colocaram isso. E realmente, tá? Vamos pensar nisso e montar um orçamento bem elaborado. Vamos gastar mais tempo e energia na onde a gente vai conseguir colocar um lucro maior para a empresa. Correto, Mônica? Por exemplo, se eu faço correndo, meu tempo está muito curto, eu vou fazer um orçamento de qualquer jeito, quanto que eu vou ganhar? Nem sei quanto que eu vou ganhar. Eu já peguei clientes aqui na loja, por exemplo, montando um orçamento, fui ver, ele não sabia, ele já tinha dado o preço de venda, mas não sabia o custo do material. Olha que coisa, né? Não podemos, acho que, agir dessa forma, né? Por exemplo, primeiro tem que saber o custo do material para depois fazer, para falar do preço de venda, para depois apresentar um orçamento, né? Então, a gente procura trazer aqui, trouxemos o Sebrae para conseguir aí a gente evoluir, né, no nosso negócio e ganhar mais dinheiro. Pensem nessa questão, não deixem, não façam de qualquer jeito o orçamento, que é aí que está uma grande questão de você estar ganhando ou perdendo. Quanto tempo de obra que eu vou ficar lá? Qual que é o período da obra, né? Qual que é o prazo, né? Então, tudo isso tem que estar lá na planilhinha de vocês, calculado, para poder ter mais lucro, né? A Paula Dutra aqui, ela ensina isso e realmente acho que esse é o caminho, né, Paula? É bem isso daí mesmo. A gente, muitas vezes, né, na correria, acaba mesmo, né, fazendo de qualquer maneira para ter a entrega, né? Porque eu quero entregar, né? Eu preciso disso, eu tenho um contrato muitas vezes ali para isso acontecer. Só que aí lembra daquela engrenagem, né? Quando a gente pode estourar uma dessas engrenagens, e pode ser que o estouro venha para o seu lado, porque muitas vezes eu estou perdendo dinheiro, né? Eu estou fazendo retrabalho, eu estou jogando a minha parte até de lazer fora, nesse sentido. Pessoal, tem mais alguém? Tem mais alguma dúvida, Robson? Aqui encerrou as dúvidas. Eu só vou pedir para vocês ir pensando em alguns temas, né? Que na quinta-feira que vem a gente encerra aqui esse nosso ciclo, né? Foi finanças, produtividade aqui com a Mônica, e no próxima quinta-feira vai ser vendas, que é muito importante para nós. E pensar em alguns temas aí para vocês trazerem para nós e a gente fazer um novo ciclo aí junto com o Sebrae, que é uma instituição aí que promove, né, o empreendedorismo a nível Brasil aí, todos são especialistas aqui. Muito obrigado aí, Marcela, Mônica, obrigado, professor Gilson, os alunos, nossos clientes, todos, nossos clientes aí, os participantes também. Amigos meus aqui também estão aqui, um grande abraço a todos. Obrigada, viu, Robson? E eu queria só lembrar o pessoal aqui, a Marcela vai dar o recado aí final, eu só agradeço imensamente o convite mesmo. Eu vou participar também das consultorias, quem quiser conversar de melhoria de processo, melhoria, né, de produção, de produtividade. Eu vou estar também com a Marcela aí, né? Marcela passa a lista, vai ver aí também quem quiser conversar. E lembrar, assim, o Sebrae, ele tem muitas ferramentas, a gente fala também aqui. Tem o Lean, né, que a gente pode trabalhar, que é manufatura enxuta. Nós temos, assim, essas parcerias com o Senai, né, ou com até o próprio Senac, algumas coisas a gente tem também. Então, assim, fiquem à vontade até para conversar conosco. O Robson aí também, ele é o nosso, na verdade, porta-voz, né, Robson? O que precisar, fale conosco. E eu agradeço a grande oportunidade. Obrigada, Marcela, obrigada, Robson, e contem comigo. Pessoal, só reforçar aí as falas do Robson e da Mônica, agradecer a participação de vocês, porque hoje a gente ficou muito chique aqui no YouTube, né? Semana que vem vai ser por aqui também, vai ser com a Thaís, como o Robson já deu o spoiler aí, né? Vai ser na parte de vendas. Referente às consultorias, nós vamos dar todo o direcionamento na semana que vem. Mas o que eu consigo antecipar para vocês? A gente vai passar um link, é um formulário bem tranquilinho de preencher. Vocês vão escolher a data, o horário, e vocês vão fazer uma breve descrição da necessidade. Chegando essa resposta para mim e para a Williana, que somos as gestoras dos programas
setoriais, nós vamos fazer essa distribuição. Então, como a Mônica comentou, se vocês tiverem uma necessidade de produção, né, de melhoria de processo, até mesmo de 5S, claro que a gente vendo essa resposta, a gente vai direcionar para a Mônica, né? Não, eu preciso de um apoio aí na parte financeira, a gente vai direcionar para o Sérgio, para o Carlos, para o nosso outro consultor, que é o Eduardo. Não, eu preciso de vendas, aí a gente vai ter a Thaís, que vai falar com vocês na semana que vem, temos outros consultores de marketing também. Então, tudo vai depender da necessidade de vocês, né? É claro que a gente orienta para que vocês foquem num tema que foi trabalhado aqui, né? Porque vocês já estão ali com todas as informações, mas aí agora a gente vai para o detalhamento, né? A consultoria, ela é o detalhamento. E aí, a partir desse momento, os consultores vão poder indicar quais os outros produtos que nós temos, né? Quais as outras consultorias que nós temos, como a Mônica comentou, até mesmo com o Senai, com o Senac, com o Lean Institute, que é essa parte aí de manufatura enxuta, né, de melhoria de processo. A gente tem um contrato novo também de transformação digital, que é bem legal, com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, tem N possibilidades. Eu costumo dizer assim, na dúvida, procura o Sebrae, porque se não for com a gente vai direcionar para onde você precisa ir. Tá? Então, quero agradecer aí a participação de todos, agradecer o apoio, né, e a parceria aí com o Robson, e permaneço à disposição de vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar no WhatsApp particular, e quinta-feira a gente tem um encontro marcado, e eu vou estar esperando vocês aqui. Tá bom? Boa noite a todos. Muito bom. Boa noite, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima quinta, hein?